E aí, nobres ANCAPs, quem vos fala é o Giancap. Vamos comentar hoje o debate que aconteceu entre o Glaucio Gonzalez e o Thiago Saquarema lá no canal do Três Irmãos, que eu estava até para fazer um vídeo sobre outro podcast do Três Irmãos, o do Miorim com o Altman. Tá pronto o vídeo, aliás. Eu estava para publicar hoje, vou deixar para amanhã, tá? Vou inverter a ordem. Também teve um debate do Jones Manuel com o Holiday. Estavam comentando lá que foi bem quente e tal. Não sei, não vi ainda. Talvez tenha alguma coisa interessante, talvez eu faça um vídeo, não sei. Mas já tem o vídeo do Miorin já, isso aí eu garanto, né? Mas enfim, eu vou comentar hoje o debate, principalmente por causa do Glaucio, principalmente por causa do Glaucio, porque assim, ele é uma figura bem interessante para mim, porque pessoalmente, até mesmo assim, é uma coisa particular, meio particular, uma treta meio interna, né? Mas em 2016, o Glaucio Gonzalez começou a me cancelar, digamos assim, e não só me cancelava, mas também pessoas de esquerda que conversavam comigo. Tem que fazer parte de uma patota lá de esquerda radical. Tinha uns canais que nem mais hoje fazem vídeos, como o tal de Babalu de Ovo, enfim. Um pessoal bem esquisito lá de extrema esquerda e, cara, muito intransigente mesmo, né? E, cara, e na época eu era apenas um liberal, eu nem era ANCAP ainda. Eu fui virar ANCAP ali na virada de 2017 para 2018. Apesar de conhecer o anarcapitalismo já desde 2012, né, com o Daniel Fraga lá, vim por causa do ateísmo, né, já até comentei isso já. Mas assim, cara, isso aconteceu, foi muito bizarro, porque na época eu não fazia nem passação de pano pro nazismo. Hoje, pode até mesmo haver uma margem, você está passando pano para a Alemanha, isso eu até entendo, porque eu li algumas obras mais revisionistas também, e também li autores diretamente, né? Naquela época eu não tinha lido nenhum autor nacionalsocialista. Eu tinha lido, aliás, tinha lido Minha Luta por causa de uma notícia também que eu achei bizarra, de grupos de judeus, associações judaicas, que estavam pressionando lá a criminalização do livro do Minha Luta, porque em 2015 estava fazendo lá os 70 anos, né, do direito autoral, né, depois da morte, né? Enfim, aí estava em domínio público, e aí chegou até mesmo a Justiça do Rio a ceder mesmo essa pressão judaica, e houve até mesmo proibição do livro. Aí eu fui atrás do PDF, porque aquilo atiçou, né, a minha curiosidade. Mas eu não achei o livro bom, achei uma porcaria, na verdade, falo. Sinceramente, naquela época eu achava, e até hoje mesmo eu não acho que é um livro, nossa, que livro. Não acho um livro interessante, não acho. Mas, assim, é muito curioso porque na época eu não defendia nada de nacionalsocialismo, nada. A não ser, eu tinha uma opinião, assim, polêmica sobre miscigenação, porque também em 2015 eu havia visto uma notícia sobre o declínio demográfico dos europeus, e, cara, tinha uma foto lá de um bebê alemão, e a manchete é assim: é, Alemanha atinge a menor taxa de natalidade do mundo, enquanto a Níger tinha a maior taxa de natalidade do mundo. 7 filhos por casal em Níger, e na Alemanha, um em alguns quebrados, sabe? Depois, lá na Ásia, Coreia do Sul tomou o lugar da Alemanha, né? Mas na época era a Alemanha a menor do mundo. Cara, eu fiquei assim, assombrado com esse tipo de notícia. Caramba! E naquela época também tinha o Boko Haram, que estava muito em voga, né? Do Níger também. Eu ficava, caramba, a Europa tá correndo um risco também de extinção também, né? Extinção dos brancos. Então eu cheguei a falar que, caramba, eu acho que a miscigenação é algo para se questionar com a demografia que tem atualmente, né? E eu realmente, cara, eu não tinha esculachado negro, não tinha esculachado índio, não tinha esculachado ninguém, cara, ninguém, tá? Eu nunca me coloquei também como a raça pura e tal, até porque eu tenho ascendência indígena também. Eu nunca usei essa expressão, eu sou raça pura, eu nunca disse isso. Eu nunca escondi também que eu tenho ascendência não branca, eu tenho ascendência indígena, né? Tenho ascendência portuguesa, suíça, mas também tenho indígena. Enfim, mas eu só achei que. Porque também, já desde pequeno, desde criança, eu já tinha uma concepção sobre relacionamento interracial que não. Já assim, com uma desconfiança. Porque eu lembro que eu tinha uma professora que tinha adotado um bebê negro, né? Uma criança negra, né?
E era muito zoada a criança, porque a criança era vista como, né, escancaradamente, não era filho de verdade, né. Então, criança tem muita sinceridade, né, então a criança zoava e tal. Então sempre ficou na minha cabeça aquilo, sabe, que seria realmente ideal a pessoa, ela se casar com alguém racialmente próxima, parecida. Mas com essa notícia de 2015, cara, aquilo me deixou mais assombrado ainda, né, sobre a extinção em si, porque eu nunca tinha pensado na extinção em si. Eu pensava mais uma coisa mais de curto prazo, né, sobre os filhos, né, consequência direta daquela, relação, né. Como que a criança teria uma identidade, né, poderia sofrer uma crise de identidade. Mas, de fato, cara, em 2015 eu fiquei assombrado, sabe, com a extinção. Foi a primeira vez realmente que eu passei a pensar nessa questão de: "Caramba, é extinção de fato e tal, né, a demografia está muito baixa dos brancos e tal". Então, eu falei disso, mas nunca falei com o uso de coerção estatal, nada, eu não era ANCAP ainda, mas era liberal e era totalmente contra isso. E também em 2015 eu defendi o canal do Rodrigo Campedelli, que eu achei que foi uma grande injustiça que o Nando Moura fez com ele, apesar de o Campedelli depois também ter sido injusto comigo, mas não vem ao caso. Mas assim, o Campedelli simplesmente estava fazendo um vídeo lá também falando da preservação racial, né, falando de preservar a raça, assim, ele falava voluntariamente, falava quem quiser e tal, refletir, ele nunca defendeu algo assim de imposição. Aí o Nando veio com o negócio de falar de "Ai, novo Adolf Hitler", não sei o quê, sabe, eu achei muito forçado do Nando. Eu já tinha já algumas críticas ao Nando, achava muito forçado também como ele defendia o cristianismo, né. Enfim, eu achei muito, forçado mesmo. Eu defendi o Camperdelli na época, a liberdade de expressão dele, achei bizarro aquilo, sabe. Mas assim, o Camperdelli ele não se colocava como nazista, não se colocava, e no vídeo não tinha nada de nazismo, sabe, não tinha nada. Era realmente só um questionamento, assim, voluntariamente. Então era só isso que eu tinha em 2016. Hoje, 2015, quase uma década, eu entendo que há uma polêmica maior, porque eu passei a ler autores, do nacionalsocialismo, principalmente depois da polêmica do Monark, em 2022, tá. E eu realmente fiquei, em choque, assim, quando eu vi que havia o Walter Darré. Eu li o livro Uma Nobreza de Sangue e Solo e havia passagens que me lembravam muito o Hans Hermann Hoppe. Cara, assim, tinha passagem bem anarquista mesmo, tipo, falando da Alemanha descentralizada, sabe, sabe, e também o Darré detestava o o Império Romano, sabe, que era uma centralização e tal. Cara, eu fiquei surpreso de fato, fiquei surpreso. Ele falava até mesmo de autogestão, cara, ele falava de autogestão da antiga Germânia. Confesso, eu não falo também assim, com vergonha não. Eu, passei a ser adepto do paganismo germânico, tem a influência do Dahi, tem algo também pessoal, cheguei a sonhar com meu pai também, algumas coisas assim do tipo, mas tem uma influência dele sim, não posso negar isso. E assim, cara, eu sei que é uma coisa que é polêmica e tal, mas eu admiro o Walter Dahi, que foi um nacionalsocialista, e dá pra explicar isso, mas é aí que eu entendo que é mais polêmico hoje, né. Porque caramba, já tem já uma certa proximidade nesse sentido, né, mas eu não sou nacionalsocialista, eu, apenas admiro o Walter Darré e, cara, eu discordo de coisas dele também. Eu discordo. Eu acho que seria interessante haver isso no debate com o Glaucio, né? Mas, eh, infelizmente, eu acho que nunca vai haver isso, né? Mas seria interessante, né? Ver esse duplo padrão dele, porque assim, cara, assim, eu já disse no vídeo sobre o Volta da Rê que eu fiz aqui no canal, que eu discordo da parada dele de expulsar judeus, por exemplo, de usar o Estado para expulsar judeus, por mais que fosse uma coisa mais, menos agressiva, né, na posição do Darré. Ele mesmo se preocupava também com os civis que estavam sendo vítimas da SS na Polônia. O Volta da Rê defendia sim uma retomada de terras da Polônia, mas sem sacanagem com civis, sabe. Ele foi também inocentado no tribunal de Nuremberg sob acusação de genocídio, sobre, escravização, sabe, planos de guerra agressiva. Ele foi inocentado de tudo isso, né. E até mesmo a biógrafa dele fala que ele não tinha nem que ficar preso, sabe, ficou um período preso alguns anos, mas nem isso deveria ficar segundo a biógrafa dele, né. Mas o fato é que, por mais que eu tenha ficado mais polêmico, né, também eu conheci o nacional-anarquismo, o Troy Southgate é um autor bem interessante que eu vejo, e ele também usa o Darré ele tá na bibliografia, digamos assim, do nacional-anarquismo, né. Eu diria que o Walter Darré é um ponto de interseção, né, entre o nacional-socialismo e a anarquia mesmo, sabe, o anarquismo, né.
Mas assim, cara, eu fiquei mesmo surpreso, de fato, mas eu discordo da questão da expulsão dos judeus, assim como, por exemplo, eu discordo da questão da expulsão dos judeus na visão do Proudhon. Isso que eu gostaria de ver um dia o Glaucio responder, né? Porque o Proudhon, ele também defendia a expulsão dos judeus da Europa, mandava lá para o Oriente Médio. Na visão do Proudhon, tinha que mandar para o Oriente Médio. Ele até citava o Marx e o Rothschild, por exemplo, um dos judeus detestáveis. Havia sim um teor antissemita na obra do pai do anarquismo, sabe? Havia isso. E até mesmo proto-eugenista. No livro Pornocracia, livro que o Proudhon escreveu na mesma época do Charles Darwin, ele na época, ele faz uma espécie assim, de defesa de uma proto-eugenia. Nem havia ainda o termo eugenia, mas ele falava sobre melhoramento da raça, estudar os cruzamentos, até falar para fazer a esposa melhor, né? Para qualidade mais agradável, e falava disso, sabe? Então, pouca gente fala disso, mas o pai do anarquismo era um proto-eugenista e defendia a expulsão dos judeus para a Palestina. E assim, eu não defendo isso. Assim como eu discordei lá da questão do Walter Daher de expulsar os judeus da Palestina, eu não defendo isso. Por mais que também no livro dele, um livro dele, lá do Walter Daher, eu li também que tinha até uma questão de o judeu iria para o Oriente Médio, mas ele ainda iria se receber salário ainda, né, sendo funcionário também por ter trabalhado no Estado alemão, ele ainda iria receber aposentadoria também, lá na Palestina, sabe? Também tem na biografia sobre ele, que ele também fez cooperação, né, lá no. Usou o sionismo também, né? Cooperou também com eles, né? Enfim, é, enfim, cara, assim, é um autor polêmico, mas eu tenho admiração, sim. Ele foi contra a, a maior brutalidade do regime nacional-socialista, né? Ele via como uma deturpação, ele falava que a SS foi deturpada, né? Ele falava também do passado da Germânia, antigo da Germânia, que os nacionalistas estavam se esquecendo disso, né? Estavam se focando muito em Império Romano. Enfim, ele até mesmo falou que era imperialismo, um ataque à Rússia, enfim, criticou também o Hitler lá dominando a Tchecoslováquia, né? Enfim, ele realmente foi assim um autor que eu acho admirável, sabe? No contexto dele, sabe? E ele foi assim contra as maiores atrocidades, né? Mas assim, cara, aí fica a questão, né? Se é muito, nossa, polêmico falar que eu admiro o Walter da Ria, por que não é polêmico falar que eu admiro o Proudhon também, sabe? E o Glaucio Gonzalez admira o Proudhon, sabe? E o Glaucio, ele, diferentemente de outros anarquistas, ele reconhece o Proudhon como alguém respeitável, como, né, anarquista. Tem anarquista que nem aceita o Proudhon como anarquista, né? Fala que foi só um pequeno burguês reacionário e tal, mas o Glaucio aceita. Então eu não entendo isso, porque assim, eu admiro o Proudhon, cara, assim, a descentralização, as críticas dele ao marxismo, que era centralizador, né? Eu vejo também isso na obra do Daher, sabe? Que ele é a força ali da época dele discutindo, mas a favor da descentralização. Enquanto outros defendiam uma centralização, sabe? Mas com uma inspiração no Império Romano e tal. Então eu admiro, sabe, esses autores, por mais que eu discorde deles. Mas assim, eu nunca cheguei a falar, sabe, de nossa, o nacionalsocialismo. Eu nunca falei que eu defendia o nacionalsocialismo, algo assim do tipo. Eu nunca falei isso, né? Isso foi uma acusação vazia do Glaucio, histérica. Me surpreendeu muito que ele teve uma maturidade para conversar com o Thiago Saquarema, que também aqui não estou acusando o Thiago Saquarema, mas é fato que o Thiago Saquarema falou no ano passado que o fascismo clerical era basicamente o que ele defendia, falou que era basis e tal. Ele assim, defendeu explicitamente o fascismo clerical, sabe? Então eu acho muito esquisito isso, sabe? Por que o Glaucio tem esse duplo padrão, sabe? Por que que, ou se ele mudou, não sei, mais recentemente, porque pior que, cara, assim, o Glaucio, em geral, ele não me parece ser um debatedor ruim, sabe? Ele parece ser uma pessoa até que consegue debater e tal. Eu não entendo realmente isso, se, sei lá, se o Glaucio caiu realmente numa false flag feita por outro esquerdista sobre aquela questão dos perfis das ameaças lá, que eu nunca participei daquilo, nunca, e repudio veementemente qualquer tipo de ameaça, qualquer minoria, repudio veementemente, defendo o princípio da não agressão. Mas enfim, eu só para deixar o desabafo aqui, pessoal, porque eu acho realmente lamentável isso, sabe? Que
Cara, é uma coisa muito assim, que não faz sentido mesmo, sabe? Não faz nenhum sentido. A gente vive num país que não tem tanta liberdade de expressão, mas eu gostaria realmente, de fato, que pudesse haver até mesmo debates de nacional-socialistas, mas isso não é possível. Mas assim, eu faço aqui a ressalva que eu cheguei a ver um podcast do Todo Dia Todo Dia Podcast, com um nacional-socialista que até escrevia para a revista Sentinela. E, cara, ele era bem estudado, sabe? Era até professor de geografia. Então eu até discordo do Thiago Saquarema, quando ele fala dos nazistas e tal, que não leram porra nenhuma. Assim, boa parte tem uma garotada que não leu droga nenhuma, fica em grupinho aí só pra, né, criar bait e tal, e, enfim. Mas tem também estudiosos também, que eu já cheguei a ver no YouTube, né? Só que esse podcast foi feito lá no Japão, né? Então tem uma legislação que permite isso, coisa que não poderia ser feita no Três Irmãos, por exemplo, né? Mas eu lamento isso, cara. Eu acredito que até mesmo nacional-socialistas que podem acrescentar alguma coisa no debate público, que são estudados de fato, né? Mas eu acho que a postura também do Thiago já é interessante também nesse sentido, né? De tentar baixar um pouco esse ar histérico, né? De fim do mundo e tal. Eu acho interessante isso, tentar se focar mais nas ideias. Eu mesmo, às vezes, acabo me apaixonando aí no debate e tal, né? E às vezes seria até melhor ser mais frio e tal, isso acontece, mas eu também tento visar isso, sabe? Tentar ah, ter um diálogo aberto, tanto com anarquistas quanto com nacionalistas, né? Eu tenho admiração também pelo nacional anarquismo, né? Que é a síntese, né, disso aí. Eu acho que tem muita coisa interessante que os ANCAPs podem aprender, né? Acima de tudo, eu sou um defensor do PNE, do princípio da não agressão, sou um Rothbardiano, mas eu acredito que a gente pode aprender com várias vertentes anarquistas e nacionalistas também. O Hoffman mesmo deu também no final da sua vida principalmente, né, um parecer sobre o nacionalismo bem interessante, né, e fazer distinção. Até comentei no outro debate do Tiago, né, sobre os tipos de nacionalismo, que uns são compatíveis com o libertarianismo, outros não, agressivos, né. Mas, enfim, pessoal, eu acho isso lamentável do Glaucio Gonzalez, né? Eu acho que é um duplo padrão que, assim, é uma coisa que eu gosto de entender o que o outro pensa, mas eu não consigo entender muito bem, sabe, o caso do Glaucio. É por isso que isso fica martelando na minha cabeça. Eu até pulei aqui a fila, né? Botei aqui esse vídeo de hoje sobre o Glaucio, deixei o do Miorim pra amanhã. Porque, cara, eu realmente não entendo isso, cara. E ele, em geral, parece ter um cara de boa, assim, conversando assim, sabe? Um cara que tem, né, um trato, sei lá, cara, eu acho bizarro, sabe? Porque isso acontece comigo, sabe? Então eu fiquei surpreso hoje com o Thiago Saquarema aí sendo, é, assim, tendo um debate com o Saquarema, no Glaucio, de uma forma bem de boa, é, sendo que o Saquarema tem umas coisas polêmicas aí de ter falado do fascismo, né, de uma forma tão que era tudo que ele pensava, né? Lá do Base, praticamente tudo que ele pensava, né? Fascismo clerical, né? Mas assim, pessoal, esse é meu vídeo. Amanhã tem um vídeo sobre o Miorim, tá? E o Altman. Mas assim, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.